Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estamos aqui, irmãos, em mais um momento de oração. Como você sabe, todo dia, 5 horas da manhã e 6 horas da noite, eu tenho feito orações para abençoar a sua vida. Se você é inscrito no meu canal, você já está na minha lista de oração. Por isso eu peço sempre que você deixe o seu pedido aqui, porque no final nós vamos levantar um clamor. E olha, irmãos, Deus tem feito tantos milagres, tantas maravilhas, que seria impossível contar aqui para vocês a quantidade de milagres que Deus já fez nesses momentos de oração. Irmãos, quando eu encontro as pessoas na rua, elas sempre comentam assim: pastor, eu estava precisando exatamente daquela palavra. E você que chegou aqui hoje, talvez você já está orando por isso, pedindo que Deus fale com você através da Bíblia. E o que o Espírito Santo me mostrou aqui, irmãos, é que muitas vezes nós ficamos esperando um milagre do céu, sendo que na maioria das vezes Deus está esperando uma resposta nossa. Eu vou te mostrar aqui um exemplo da Bíblia sobre 4 leprosos. Eu acredito que a maioria de vocês não conhece essa história. Todos nós, é óbvio, conhecemos a história em que Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. Mas essa história do Antigo Testamento, dos 4 leprosos, olha, ela nos ensina uma lição tão preciosa. E eu tenho certeza, se você ficar comigo até o final, isso aqui vai ser um divisor de águas na sua vida e você vai entender a maneira como Deus age, principalmente nos momentos de crise. Aquele momento em que parece que você olha para um lado, para o outro, não tem saída, e eu sei que muitos de vocês estão passando exatamente por isso. Você olha as circunstâncias e você só vê caos, tristeza, você até mesmo pensa que a vida não tem valor e que seria melhor você partir daqui logo. Mas, irmãos, se Deus nos quer aqui na terra ainda, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Se você está respirando, agradeça ao Senhor, porque isso é um presente que o Senhor está te dando. A vida, irmãos, ela pode ser preciosa. E Jesus disse lá em João 10, o versículo 10, que Ele veio com esse propósito para nos dar uma vida em abundância. E aí fica a pergunta: será que você tem vivido essa vida? Uma vida de liberdade, uma vida sem que nada te escravize, nada te domine, uma vida onde você pode ser feliz de verdade. Eu quero te convidar a estar comigo aqui todo dia, porque aqui nós temos aprendido da palavra. E quanto mais você se envolve com a palavra, quanto mais você ora, mais você se conecta com o Pai, mais Deus te abençoa, e aí então as bênçãos começam a te acompanhar. Como diz o Salmo 23, escrito por Davi: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos começar agora com a mensagem. Eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, você que é novo por aqui. Clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Você vai reparar que vai aparecer um sininho aí do lado. Dá uma olhadinha aí e selecione a opção todas, para você não perder nenhum vídeo que eu vou colocar aqui no canal. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração todos os dias, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, eu falei para vocês sobre aqueles 4 leprosos, E se você quiser saber o contexto do que Israel estava vivendo naquele período, eu quero que você leia aí na sua casa depois o livro de 2 Reis, capítulo 6 e o capítulo 7. A Bíblia conta, irmãos, que tinha uma cidade chamada Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, e o povo de Israel estava ali vivendo tranquilamente, até que de repente eles foram cercados por um exército inimigo, o exército dos arameus. Guarde esse nome. E aí então eles cercaram a cidade e eles fizeram com que nenhuma comida entrasse e nenhuma pessoa saísse daquele lugar. Foi terrível. Lembra do lockdown que teve quando nós passamos pela pandemia? Ninguém podia sair de casa, a gente tinha que ficar confinado, não é assim? E aí nós percebemos que o comércio foi piorando, nós percebemos que em muitos lugares já não tinha certas comidas, suprimentos. Agora imagine, irmão, se esse lockdown que nós passamos tivesse durado anos, como que estaria a nossa sociedade, irmãos? Muita fome, muita miséria, não é isso? E aqui na Bíblia nós vemos que nessa passagem o tempo foi se prolongando demais de lockdown e então os mantimentos começaram a acabar e a fome, irmãos, chegou. Mas de uma maneira tão terrível que algumas pessoas fizeram coisas extremas, chegando até mesmo a comer carne humana. Irmãos, a Bíblia até relata com detalhes o que aconteceu, é algo trágico, é algo triste, mas a Bíblia não esconde detalhes.
Aí você imagina o desespero das pessoas, as trevas que estavam cobrindo aquele lugar. Irmãos, no meio de tudo isso, haviam 4 homens leprosos. E naquela época, a lepra era uma doença sem cura. Hoje em dia já existe um tratamento, e essa doença se chama hanseníase. E então os leprosos, naquela época, eles eram obrigados a viver isolados da sociedade, entendeu? Por quê? Porque não tinha cura. As pessoas não sabiam como tratar. Então, quando alguém via um leproso, ela tinha que gritar de longe: olha o leproso, esse homem não pode chegar perto de nós. E aquilo, irmãos, devia ser muito triste para quem tinha essa doença. Eles não podiam morar dentro da cidade e não podiam também conviver com outras pessoas. Ou seja, o lugar deles era fora da cidade, fora dos muros. E eles ficavam dependendo de esmolas, que muitas vezes eram restos de comida que as pessoas deixavam. Só que, irmãos, lembra do que eu falei do lockdown? Aquela cidade estava em crise e não tinha comida. Aí você imagina a situação desses homens. Eles não tinham nem o mínimo para sobreviver. E aí então a Bíblia conta que num determinado momento eles se reuniram e começaram a conversar. E eles pensaram assim: se nós ficarmos aqui parados, nós vamos morrer. O que vocês acham de nós entrarmos na cidade? Lá não tem comida, então não vai adiantar nada, nós vamos morrer de fome da mesma forma. E se nós continuarmos parados aqui, nós também iremos morrer. Vamos fazer o seguinte então? Vamos nos arriscar e vamos até o acampamento do inimigo. Quem sabe eles têm compaixão de nós? E se eles decidirem nos matar, pelo menos nós não vamos ficar nesse sofrimento. Irmãos, essa conversa que eles tiveram está lá no livro de 2 Reis, capítulo 7, o versículo 3 e o 4. Mas eu vou te explicar de uma forma bem simples. A lógica deles era o seguinte: se eles ficassem parados, não ia resolver nada. O pior então que poderia acontecer seria eles morrerem, mas pelo menos eles já estavam condenados à morte de qualquer forma, e então seria uma morte mais rápida. E o que mais me impressiona aqui, irmãos, é a atitude corajosa no momento de crise, no momento decisivo. Lembra do que eu falei para vocês no começo da mensagem? Tem muitas pessoas que no momento da dificuldade, elas ficam esperando que Deus faça alguma coisa, sendo que talvez já é momento de nós agirmos. E quanto mais tempo passar, mais nós iremos sofrer, maior será o preço que nós iremos pagar. E a Bíblia conta então que esses 4 homens que eram totalmente marginalizados, eles não tinham influência nenhuma, eles simplesmente resolveram agir. Eles se levantaram e começaram a caminhar em direção ao acampamento do exército inimigo, o acampamento dos arameus. Irmãos, o mais curioso dessa história é que assim que eles deram os primeiros passos, Deus começou a agir de uma maneira tremenda. Olha que interessante a maneira como Deus age. Sabe o que aconteceu? Deus fez com que o exército arameu escutasse um barulho gigantesco de cavalos e carruagens, como se aqueles leprosos fossem um grande exército que estava chegando para atacá-los. E a Bíblia conta, irmãos, que os arameus ficaram tremendo de medo. Eles achavam que Israel tinha contratado outros povos para lutar ao seu lado. E sabe o que aconteceu? Todos eles fugiram às pressas, abandonaram tudo para trás, as tendas, os cavalos, comida, ouro, prata e muitas armas. Irmãos, quando os leprosos chegaram lá, eles até se assustaram porque não tinha absolutamente ninguém. E sabe por que isso aconteceu, irmãos? Sabe por que esse milagre aconteceu? Porque foi justamente depois que eles tomaram uma decisão de ir até lá que Deus operou o milagre. Irmãos, eles não receberam um anjo com uma mensagem vinda do céu, nem mesmo um recado de algum profeta dizendo: olha, podem ir que Deus já expulsou os inimigos. Não tinha nada disso, irmãos. Eles simplesmente agiram com a única esperança que ainda restava. E aí, irmãos, tente imaginar essa cena aqui. Aqueles leprosos eram homens famintos, marginalizados e agora, de repente, se depararam com muita comida, muito recurso, com muita riqueza, irmãos. Aqueles homens estavam acostumados com a miséria, em viver na escassez, na pobreza, e de repente chegaram no acampamento do inimigo e estava tudo pronto ali. O banquete estava preparado. Irmãos, sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que eles começaram a beber, começaram a comer, eles mataram a sua fome. Mas pouco depois eles começaram a pensar melhor e disseram um para o outro: será que nós estamos realmente fazendo certo? Olha, os nossos irmãos, a nossa família, ficou lá na cidade e eles não têm o que comer. Não é justo nós desfrutarmos disso aqui sozinho. Hoje é um dia de boas notícias e nós não podemos ficar calados. Irmãos, olha o coração daqueles leprosos. Sabe uma coisa que eu já percebi? As pessoas mais simples são as mais generosas, as mais caridosas.
E então a Bíblia diz que eles correram até o portão da cidade e eles anunciaram a todos os seus inimigos que o acampamento estava vazio e cheio de suprimentos. E aquilo, irmãos, trouxe salvação, trouxe livramento para todo o povo. Aquelas pessoas saíram e recolheram mantimentos e elas quebraram aquele cerco que tanto estava trazendo sofrimento para as pessoas. E agora nós chegamos a uma conclusão profunda aqui sobre essa história. Irmãos, Deus usou justamente aqueles que foram excluídos para trazer a boa notícia para toda a cidade. E isso só aconteceu porque eles tomaram a iniciativa de fazer alguma coisa. Se eles tivessem ficado naquele lugar, eles teriam morrido. Nada iria acontecer, mas eles deram um passo de fé. E da mesma forma eu creio que muitos de vocês aqui estavam precisando dessa palavra. Irmãos, Deus quer operar um milagre na sua vida. Deus quer fazer coisas grandiosas, mas você muitas vezes fica esperando que Deus resolva tudo enquanto você fica de braços cruzados. Não é assim que acontece. Deus quer que você aprenda que é necessário você dar o primeiro passo. Não significa que você vai fazer algo por merecer ou que Deus dependa das suas obras. Não. O que acontece é que Ele quer ver a sua disposição de confiar nele, a ponto de se levantar, a ponto de começar a orar mais, a buscar pela presença dele, a fazer alguma coisa aqui nessa terra. Irmãos, isso vale para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos, para o seu ministério, para o seu dinheiro, a sua área financeira e principalmente para a sua fé. Amém? Ao longo da Bíblia você vai ver várias histórias parecidas com essa. Por exemplo, quando o povo de Israel foi atravessar o Jordão, a palavra de Deus conta que o rio só se abriu depois que os sacerdotes pisaram na água, simbolizando um ato de coragem. E como eu falei para vocês, no Novo Testamento, Jesus curou 10 leprosos, mas antes dele curar, ele mandou eles se apresentarem aos sacerdotes. E enquanto eles estavam no caminho, eles foram curados. Está entendendo o recado? Deus está falando com muitos de vocês aqui e nós já vamos orar nesse sentido, pedindo que Deus opere o milagre e que Ele nos mostre o que nós precisamos fazer. Amém? Quando nós vemos também o exemplo de Pedro, Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas e ele teve que sair do barco primeiro antes de experimentar o milagre. Então eu trouxe aqui esses exemplos para você entender que Deus, Ele decide operar milagres justamente no momento em que você dá um passo de fé, no momento em que você decide abandonar o pecado, no momento em que você decide romper com algum relacionamento que não está agradando a Ele, alguma amizade. Então, faça o que tem que ser feito. Eu creio que nesse momento, enquanto eu vou falando com você, você vai começar a se lembrar de algo na sua vida que você ainda não teve a coragem de obedecer. Pode ser que você tenha que retomar os estudos, consertar algo que está errado, pedir perdão a alguém ou até mesmo perdoar uma pessoa que te ofendeu, que te machucou. E aí talvez você pode se perguntar agora, né? Mas pastor, será que eu tenho que fazer isso mesmo, pastor? É tão difícil, pastor? Irmãos, vamos nos lembrar desses 4 leprosos aqui. Eles não tinham praticamente nada a perder, mas eles experimentaram um milagre que eles jamais imaginariam que iria acontecer na vida deles aqui nessa terra. Olha, talvez você já desistiu dos seus sonhos, do seu casamento, da faculdade, não importa. Faça o que tiver que ser feito, tenha coragem e creia que o Senhor estará contigo. Amém? Então nós vamos orar agora e eu peço para você escrever o seu nome e na frente escreva assim, ó: eu vou agir e confiar no Senhor. Glória a Deus. Então agora feche os seus olhos e no final da oração eu peço para você compartilhar. Por favor, envie nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar uma mensagem positiva de encorajamento para as pessoas e principalmente a palavra de Deus. Aleluia. Então vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti com muita gratidão. Oh, meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Ela foi um renovo para a nossa alma. Obrigado, meu Deus, porque todos os dias o Senhor tem falado conosco. Eu sei que muitas vezes nós ficamos esperando algo do Senhor, mas nós nem questionamos se existe algo que nós devemos fazer. Por isso, meu Pai, eu te peço aqui agora, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Queremos ouvir a Tua voz, Pai, e obedecer à Tua direção. Ó, meu Pai, nos perdoe por tantas vezes ficarmos acomodados. Perdoa, Senhor, a nossa falta de ousadia, o nosso medo de arriscar, sendo que muitas vezes o Senhor já nos deu a palavra, o Senhor já nos disse que vai operar, que vai fazer algo. Pai, perdoa também porque muitas vezes nós deixamos o pecado no coração, muitas vezes nós deixamos o orgulho, a vaidade, isso tudo impede o Espírito Santo de agir dentro de nós.
Pai, nós queremos ser vasos limpos, purificados, consagrados na presença do Senhor. Eu oro, meu Pai, por cada pessoa que está se sentindo desanimada nesse momento, pessoas que estão desmotivadas, sem coragem de seguir em frente. Ó, meu Deus, que o exemplo desses leprosos seja uma inspiração para essa pessoa agora, que ela consiga, meu Pai, dar a volta por cima, acreditar que desta vez será diferente, que o Senhor pode restaurar sim os nossos planos e sonhos. Oh, meu Deus, quantas pessoas agora estão feridas, principalmente na área emocional, na área sentimental. Oh, meu Pai, assim como o Senhor restaurou a minha vida sentimental, eu te peço agora em favor do teu filho e da tua filha. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a acreditar de novo que ela pode ter uma família, que ela pode ser feliz na vida amorosa. Oh, meu Pai, eu quero interceder nesse momento também por pessoas que estão enfermas, que toda doença, seja ela física ou emocional, caia por terra em nome de Jesus, que o câncer desapareça, que a diabetes seja normalizada, que os problemas cardíacos, problemas de pressão sejam estabilizados em nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus, que o corpo do teu filho e da tua filha, meu Pai, seja tocado agora pela tua poderosa mão. Traga, Senhor, restauração completa, que essa pessoa sinta o teu amor e o teu toque. Nunca mais, meu Pai, ela esteja nessa situação, mas que o Senhor dê livramentos, Pai, que o Senhor cure as doenças da alma, enfermidades que foram causadas por feridas emocionais. Ó, meu Pai, tem compaixão, Senhor. Restitui casamentos que estejam em crise. Restaura os lares, meu Pai, que foram destruídos pela violência, pelos xingamentos, pelas palavras que ofenderam, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa trazer também o suprimento, Pai. Quantas pessoas estão passando necessidade nesse exato momento? Quantas pessoas agora já não têm mais o que colocar na despensa, na geladeira? Pai, tem compaixão de nós, Senhor. Não deixe o teu povo, Senhor, ficar acomodado. Levanta o teu povo, meu Pai, que eles possam acreditar que as portas vão se abrir. E eu creio, meu Deus, que esta oração não está sendo em vão. O Senhor recebeu aqui cada um de nossos pedidos. E a tua palavra diz que se nós entregarmos a ti as nossas ansiedades e preocupações e dermos ações de graças, o Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente. E eu creio nesse momento, Pai, que o Senhor está nos protegendo com a tua paz, que excede todo o entendimento. Obrigado, meu Deus, porque a nossa vida está em tuas mãos e nós cremos que nada foge ao teu controle. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.